Tenho algumas notícias perturbadoras sobre a família real inglesa. Não será mais possível para mim dedicar tanto do meu tempo e energias às instituições de caridade e questões pelas quais me importo profundamente. A família real é conhecida por manter as emoções sob controle, mas até mesmo eles têm seus pontos de ruptura. Algo aconteceu recentemente que deixou o príncipe William completamente abalado. Não foi um evento público ou uma crise política. Foi algo muito mais pessoal, ligado diretamente ao seu pai, Rei Charles. Fontes dizem que um pedido final chegou através da princesa Anne e atingiu William mais duramente do que qualquer um imaginou. Agora as pessoas estão perguntando o que foi dito e por que causou uma reação tão forte. Foi este o momento em que tudo mudou para o herdeiro do trono? Junte-se a nós enquanto revelamos o colapso emocional do príncipe William e o último pedido do rei. O impacto da doença do rei Charles. É difícil ignorar quão rapidamente tudo começou a mudar depois que o rei Charles confirmou publicamente seu diagnóstico de câncer no início de 2024. Para muitas pessoas assistindo, pareceu um momento que mudou a direção da própria monarquia, e atrás das portas do palácio, pode ter forçado algumas conversas que o público nunca ouvirá completamente. Mas como estamos prestes a revelar para vocês, a pressão emocional ao redor do príncipe William só ficou mais pesada desde aquele dia. O anúncio veio através de uma declaração do Palácio de Buckingham. Explicou que após um procedimento hospitalar de rotina para uma próstata benigna aumentada, uma forma de câncer foi descoberta. Embora não tenham dito qual tipo, deixaram claro que o rei já havia começado o tratamento regular e estaria se afastando de deveres públicos por um tempo. O que não foi dito era tão poderoso quanto o que foi. As lutas de saúde do rei com câncer levantaram preocupações sobre a estabilidade da monarquia. Charles havia estado no trono por pouco mais de um ano quando o diagnóstico foi revelado. Aos 73 anos, com décadas de preparação por trás dele, seu reinado havia apenas começado. No entanto, dentro de meses ele foi subitamente forçado para segundo plano. Conforme as semanas passaram, observadores reais notaram com que frequência William estava assumindo mais responsabilidades. Ele substituiu seu pai em eventos de alto perfil, fez aparições em nome da coroa e deu discursos que geralmente caberiam aos deveres do rei. Mesmo que o palácio tentasse manter o clima calmo, a mudança era visível. Charles não estava completamente fora de vista, mas suas saídas eram raras. Ele compareceu ao serviço de Páscoa na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, acenando para multidões e sorrindo. Mas as pessoas notaram que ele parecia mais magro e mais cansado do que antes. Cada aparição parecia cuidadosamente planejada, como se destinada a tranquilizar o público de que ele ainda estava resistindo. Mas o diagnóstico significava que decisões importantes sobre o futuro tinham que ser tomadas mais cedo do que o esperado. E é durante momentos como estes que o rei provavelmente se voltaria para pessoas em quem mais confia. Embora o palácio nunca dê detalhes completos, é amplamente acreditado que Charles mantém conversas privadas com sua irmã, Princesa Anne. Mais do que muitos sabem, seu vínculo vitalício remonta décadas. Ela é conhecida por ser uma das poucas pessoas na família que fala com ele direta e honestamente, sem cerimônia. Se houvesse algum pedido final, um pedido pessoal e emocional do rei para alguém em quem realmente confia, não seria surpreendente se viesse durante este período. Não como parte de um testamento real ou documento legal, mas algo humano. E se William fosse ouvir qual era esse pedido, especialmente se colocasse um novo peso súbito sobre ele, ou revelasse uma verdade para a qual ele não estava preparado, poderia quebrar o chão sob seus pés. A história de saúde de Charles é sobre o sistema ao seu redor se ajustando, tentando permanecer forte enquanto retém todo o peso do que está por vir. Se você está familiarizado com as notícias recentes, saberia que o tratamento do rei continua. Mas as implicações já estão aqui, e relatórios indicam que são sentidas principalmente pelo filho que agora se encontra carregando muito mais do que jamais esperou. E enquanto o príncipe William entrou nos holofotes, a princesa Anne também se posicionou com a calma constância pela qual é conhecida. Desde o momento em que a saúde do rei foi tornada pública, a agenda da princesa Anne começou a se encher ainda mais. Já famosa por ser a real mais trabalhadora ano após ano, ela parecia aumentar sua presença. Fosse visitando regimentos, comparecendo a compromissos no exterior, ou representando a coroa em eventos formais, Anne fez isso sem alarde e sem chamar atenção para si mesma. Era apenas serviço, como sempre. Mas desta vez, algo parecia diferente.
Seu nome estava aparecendo com mais frequência ao lado de deveres estatais importantes que normalmente cairiam para o monarca ou o príncipe de Gales. As pessoas começaram a notar que se Charles não pudesse estar lá e se William estivesse ocupado com assuntos familiares, Anne era frequentemente a próxima em quem se confiava para intervir. A princesa Anne nunca foi de fanfarra. Ela raramente dá entrevistas e, quando o faz, suas respostas são breves e práticas. Sua lealdade à coroa é total, mas não emocional da maneira que outros podem mostrar. Em vez disso, ela serve com disciplina e senso de dever que foi moldado diretamente por seus pais, especialmente o príncipe Philip. Muitos observadores reais dizem que ela herdou mais da natureza direta de Philip do que qualquer outra pessoa na família. O que torna Anne especialmente importante durante esta crise é sua influência nos bastidores. Mesmo dentro da família, a voz de Anne tem peso. Ela é conhecida por falar claramente em discussões familiares e não tem medo de desafiar uma ideia se não fizer sentido para ela. E esse tipo de honestidade se torna importante quando a monarquia enfrenta momentos de real incerteza. Decisões sobre papéis, responsabilidades e até mesmo como o messaging público é tratado, podem todos passar por conversas informais, das quais Anne provavelmente fez parte. Esta não é a primeira vez que ela se destacou durante um tempo de transição. Quando a rainha Elizabeth II perdeu seu pai, rei George VI, a família real se apoiou pesadamente no círculo interno da princesa Elizabeth. Conforme o tempo passou e os filhos de Elizabeth assumiram mais, você poderia dizer que Anne sempre foi uma das primeiras a carregar parte desse peso. Durante o funeral do príncipe Philip em 2021, este é o caixão do príncipe Philip sendo carregado e a ser colocado na parte de trás daquele Land Rover. Vamos apenas olhar, assistir essas cenas. Foi Anne quem caminhou atrás de seu caixão ao lado de Charles, mostrando força sem dizer uma palavra. E quando a rainha morreu em 2022, Anne acompanhou o caixão da falecida monarca durante sua jornada pela Escócia. Isso foi devoção pessoal e dever inabalável. E naturalmente, alguém perguntaria: a princesa Anne tem sido uma das poucas vozes guiando Charles durante sua doença. Poderia o rei ter confiado a ela algo destinado a ser passado para William? Continue assistindo para descobrir. Equilibrando dever real e desgosto familiar. Do lado de fora, pode parecer que o príncipe William foi preparado para este papel toda a sua vida. E de algumas maneiras isso é verdade. Ele foi criado sabendo que um dia seria rei. Mas ninguém pode realmente se preparar para o que acontece quando o futuro começa a chegar muito mais rápido do que o esperado. E tudo isso enquanto lida com a dor de assistir ambos os pais sofrerem em tempo real. Justo quando a família ainda estava se ajustando à doença de Charles, o diagnóstico de Catherine também veio como outro golpe. Aos 42 anos, a princesa de Gales acaba de anunciar que está passando por tratamento para câncer. Aqui agora está uma mensagem muito pessoal dela. Em março de 2024, após semanas de ausência pública e crescente preocupação, a princesa de Gales lançou uma mensagem de vídeo, confirmando que ela também estava passando por tratamento contra o câncer. Seu tom era calmo, mas suas palavras revelaram a natureza séria do que a família estava enfrentando. Subitamente, William não estava apenas cobrindo pelo rei. Ele também era um marido e pai em tempo integral, apoiando sua esposa através de algo que ninguém jamais planeja. Ele pausou seus deveres imediatamente após o anúncio de Catherine. Compromissos públicos foram cancelados. Aparições foram adiadas. Não houve atualizações por semanas. E quando ele finalmente retornou, observadores notaram como durante um evento em uma instituição de caridade de distribuição de alimentos, William sorriu e apertou mãos. Mas câmeras captaram momentos onde ele parecia distante e quase distraído. Especialistas em linguagem corporal apontaram sua postura rígida e falta de contato visual. Era sutil, mas o desgaste emocional estava aparecendo. Ele depois admitiu que a doença de Catherine tinha um longo caminho a percorrer e agradeceu ao público pelo apoio. Ainda assim, poucos podiam imaginar o que significava carregar esse peso emocional enquanto assumia mais e mais responsabilidades por um pai cuja própria saúde permanecia frágil. Este é o tipo de tensão que nem sempre faz manchetes, mas fica sob a superfície. Toda vez que William fica diante de uma câmera agora, o público vê não apenas um futuro rei, mas um homem tentando equilibrar desgosto familiar com responsabilidade real. E a realidade é que mais pessoas estão começando a olhar para ele como aquele que pode ter que assumir a coroa muito mais cedo do que qualquer um esperava. Ele está agora em uma posição onde quase não há espaço para respirar. A doença de seu pai
ainda está sendo gerenciada. Sua esposa está em recuperação. Seus 3 filhos precisam dele mais do que nunca. E ainda assim o público, a imprensa e até mesmo sua própria instituição ainda esperam que ele continue, sorria e lidere. A pergunta então não é se William é o próximo na linha, é se ele tem tempo para sofrer, se recuperar ou mesmo se preparar. O vínculo entre o rei Charles e a princesa Anne. Agora, o vínculo entre o rei Charles e a princesa Anne foi moldado ao longo de décadas, principalmente fora de vista. Eles nasceram com apenas 2 anos de diferença. Cresceram juntos sob os olhos vigilantes da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, e compartilharam a mesma educação dentro do mundo estruturado do Palácio de Buckingham. Em uma família, onde a emoção é frequentemente mantida atrás de portas fechadas, Charles e Anne desenvolveram uma compreensão única um do outro, baseada em experiência compartilhada, em vez de demonstração sentimental. Desde seus primeiros deveres públicos, a diferença era clara. Charles era o herdeiro destinado à realeza. Anne era a reserva, livre desse peso, mas não sem propósito. Ela rapidamente esculpiu seu próprio caminho, focando em trabalho, disciplina e dever. Ao contrário de seus irmãos mais novos, Andrew e Edward, Charles e Anne foram forjados sob a pressão de serem os primeiros filhos da rainha, em um momento quando as expectativas reais eram rigorosas e a privacidade era rara. Esse vínculo inicial não desapareceu conforme eles envelheceram. Na verdade, a posição de Anne fora da linha direta de sucessão pode ter fortalecido seu relacionamento. Ela não tinha nada a provar, e Charles sabia disso. Quando ele enfrentou pressão da imprensa, do público, ou mesmo dentro do palácio, Anne permaneceu uma das poucas pessoas com quem ele podia falar livremente. Seus papéis eram diferentes, mas sua lealdade à instituição era idêntica. E isso construiu confiança. Houve momentos ao longo dos anos que sugerem o quanto Charles se apoia em Anne durante períodos difíceis em sua vida. Fosse seu divórcio, tensões com a imprensa ou transições na monarquia, Anne era frequentemente aquela mantendo o foco da família no dever. Ela não se intromete, mas também não recua quando sente que algo precisa ser dito. Essas características fizeram dela uma das aliadas mais próximas de Charles nos bastidores, mesmo que o mundo raramente veja isso. A história mostra que alianças entre irmãos moldaram transições reais por muito tempo. A rainha Elizabeth II e a princesa Margaret tiveram um relacionamento famosamente complexo. No entanto, mesmo em suas diferenças, elas eram profundamente conectadas. Elizabeth se apoiava nos instintos sociais e lealdade de Margaret, especialmente durante os primeiros anos de seu reinado. É um padrão que se repetiu de várias formas. O herdeiro e o irmão unidos por dever e sangue, ficando lado a lado através de momentos de mudança. Agora, com Charles enfrentando uma batalha contra o câncer e o peso da coroa ficando mais pesado a cada dia, muitos se perguntam que tipos de conversas podem estar acontecendo atrás das portas do palácio. Se houvesse um pedido final, uma instrução pessoal ou mensagem do rei, poderia ser prático, envolvendo pedir a Anne para ajudar a guiar o William, oferecer apoio quando Charles não puder mais, estabilizar a família se a pressão pública ameaçar sobrecarregá-los, ou simplesmente garantir que, não importa o que aconteça, o futuro da monarquia permaneça unido. Anne tem a senioridade, a confiança e a distância emocional para assumir tal papel. Não como uma monarca substituta, mas como a ponte invisível entre o presente e o que vem a seguir. Na família real, tanto acontece longe dos microfones, mas os padrões estão lá para aqueles que sabem onde procurar. A ausência pública e o peso simbólico. No olho público, a ausência frequentemente fala mais alto que as palavras. E, ultimamente, o desaparecimento tanto do rei Charles quanto da princesa Catherine dos deveres reais regulares criou um espaço que todos podem ver. Esse espaço foi preenchido quase por padrão pelo príncipe William. Em eventos recentes como as comemorações do dia D ou suas visitas solo às cerimônias oficiais, comentaristas não puderam deixar de apontar como William se portou. Havia formalidade em seu tom, peso em sua postura, o tipo de presença geralmente esperada de um monarca reinante. Até mesmo manchetes começaram a mudar, com frases como "futuro rei em ação" ou "atuando como chefe de estado em tudo, menos no nome". Nenhum título oficial mudou. Charles permanece rei, mas simbolicamente, William já está sendo enquadrado como aquele mantendo as coisas juntas. Essa mudança não dita tem peso emocional.
especialmente para aqueles que seguiram a família real através de transições anteriores. Quando a rainha Elizabeth II perdeu seu pai e subitamente se tornou rainha, aos apenas 25 anos, houve um momento similar onde o público, sentindo o inevitável, começou a olhar para ela de forma diferente antes que qualquer coroa tocasse sua cabeça. O mesmo aconteceu em seus anos finais quando Charles começou a assumir responsabilidades-chave, mesmo enquanto ela ainda reinava. Agora esse padrão parece estar se repetindo. A coroa não passa apenas através de cerimônias oficiais. Ela também passa através dos olhos das pessoas, lentamente, emocionalmente e simbolicamente, antes de se tornar real. Então, se William já está parado nesse espaço, mesmo que não oficialmente, por quanto tempo a família real pode continuar fingindo que esta não é já uma transição? A Rainha Camila e o futuro incerto da família real. O silêncio da Rainha Camila nos meses recentes não passou despercebido. Enquanto o rei Charles luta contra a doença e a casa real se adapta nos bastidores, Camila permaneceu principalmente quieta, medida em suas palavras, composta em suas ações. Ela continuou com alguns deveres públicos, sempre calma, sempre controlada, mas além de seus sorrisos e aparições simples, é sua força que se destaca. Isso lembra muitos de como a rainha Elizabeth II uma vez lidou com crises, com presença, não performance. Como vocês sabem, o papel de Camila na monarquia é complexo. Ela foi brevemente a rainha consorte após a morte da rainha Elizabeth, sim, mas não parte da linha direta de sucessão. Seu trabalho é apoiar o rei, não moldar o que vem depois dele. No entanto, em momentos como este, quando o monarca está ausente e o herdeiro está sob pressão, Camila se senta no meio de tudo. Ela está próxima o suficiente para ver as rachaduras se formando, mas não em posição de liderar publicamente. Isso torna seu papel menos sobre cerimônia agora e mais sobre equilíbrio emocional atrás das paredes do palácio. Além da princesa Anne, ela é a confidente mais confiável de Charles. Décadas de vida compartilhada através de escândalo, separação e resistência pública os tornaram incomumente unidos. Ele se apoia nela, mas Camila provavelmente está observando, ouvindo e gerenciando coisas que outros não veem. Especialmente qualquer tensão que possa crescer entre a princesa Anne e o príncipe William. Anne e William são ambos personalidades fortes e orientadas para o dever. Mas eles vêm de gerações diferentes e nem sempre veem o mundo da mesma maneira. Se desentendimentos estão surgindo sobre como lidar com transições reais, messaging público ou responsabilidades familiares internas, Camila pode ser uma das poucas pessoas com capital pessoal para manter as coisas estáveis. É um papel que a rainha Elizabeth uma vez desempenhou com maestria sutil. Ela raramente interferia diretamente, mas sua presença era suficiente para esfriar temperamentos. Seu silêncio, seu timing, sua autoridade, essas coisas mantiveram a família unida através de inúmeras tempestades. E agora essa âncora emocional se foi. E em seu lugar, William está sendo olhado como a cabeça emocional de uma família fraturada. Esse tipo de pressão é mais pesado do que a maioria pode imaginar. É sobre absorver os fardos emocionais de uma dinastia ainda enlutada por sua matriarca, ainda se adaptando ao seu monarca envelhecido e ainda incerta sobre como enfrentar o que está por vir. As diferenças de visão entre Anne e William. A princesa Anne nunca foi de falar apenas para chamar atenção. Mas quando ela compartilha seus pensamentos, as pessoas prestam atenção, especialmente quando se trata do futuro da monarquia. Em uma entrevista rara em 2023, ela fez manchetes ao se posicionar contra a ideia de reduzir a família real muito rapidamente. Sua mensagem foi que eficiência não deveria vir ao custo de experiência e serviço. Anne sempre acreditou em uma abordagem prática. Ela realizou mais compromissos reais do que quase qualquer outra pessoa, frequentemente sem fanfarra. Para ela, a monarquia é sobre aparecer, fazer o trabalho e honrar a tradição. É por isso que falar de modernizar a instituição, especialmente quando envolve reduzir seu tamanho, não fica fácil para ela. O príncipe William, por outro lado, deixou claro ao longo do tempo que está aberto à reforma. Ele é mais seletivo sobre suas aparições públicas, mais estratégico em como quer que a monarquia seja vista. A ideia de uma equipe real mais enxuta e focada se encaixa com como ele vê o futuro, como será menos cerimonial, mais relacionável e talvez mais consciente da mídia. É aqui onde o atrito pode existir entre os dois. Anne vê valor na consistência,
no banco de royals que servem sem manchetes. William vê a necessidade de mudança para preservar o apoio público. Nenhum deles está necessariamente errado, mas suas abordagens vêm de lugares diferentes, moldadas por eras diferentes e tipos diferentes de pressão. Se Charles tivesse que fazer um pedido final, poderia estar bem aqui entre eles. Um pedido para manter a monarquia unida, mesmo quando visões para seu futuro diferem. Um chamado para equilíbrio, tradição sem estagnação, reforma sem divisão. Mas se suas ideias estão puxando em direções opostas, eles podem encontrar um meio termo antes que a coroa eventualmente mude de mãos. A ausência do príncipe Harry e seu impacto. Enquanto isso, a ausência do príncipe Harry projeta uma longa sombra sobre tudo que o príncipe William está lidando agora. Esta é uma fratura emocional que nunca realmente se curou. Em um momento quando a família real se sente esticada ao máximo, com o rei doente e a princesa de Gales lutando contra o câncer, William está gerenciando tudo, sem a única pessoa que costumava estar ao seu lado durante cada tempestade. Não houve sinal de que Harry retornará em qualquer capacidade significativa, mesmo temporariamente. E embora ele tenha feito uma visita curta no início do ano ao Reino Unido, relatórios são conflitantes sobre se ele se encontrou ou não com o rei. Esse tipo de notícia não reconstrói anos de distância. O que faz, no entanto, é lembrar William de quanto mudou. O irmão que uma vez o ajudou a carregar peso emocional, agora está assistindo tudo se desenrolar de outro continente. O rei Charles, por sua parte, tentou manter a porta aberta para a reconciliação. Em diferentes pontos, fontes próximas ao palácio disseram que o rei espera pela paz em sua vida. Mas quaisquer esperanças para essa paz provavelmente encontraram uma parede de silêncio ou resistência. Se a princesa Anne teve voz nessas conversas privadas, não está claro se ela encorajou um caminho de cura ou aconselhou Charles a proteger a coroa primeiro. Anne sempre foi dever primeiro. Seu foco está na instituição, não em sentimentos individuais. Ainda assim, o custo emocional da ausência de Harry não é apenas sobre vínculos familiares. Também muda o que William é capaz de fazer. Com menos royals seniores trabalhando ativamente e um círculo encolhendo de apoio confiável, o fardo sobre William é mais pesado. Agora ele tem que preencher as lacunas emocionais deixadas por sua mãe, seu irmão e, de algumas maneiras, sua esposa também, enquanto ela foca na recuperação, o fim de uma era e o início incerto de outra. Isso nos traz a realidade do fim de uma era real e o início difícil e instável de outra. A morte da rainha Elizabeth II marcou mais do que a perda de uma monarca. Foi o fim de uma geração que manteve a família unida firmemente. Charles assumindo era esperado, mas agora sua saúde virou os holofotes para longe de uma transição estável e em direção à incerteza. A monarquia ainda está aqui, mas se sente frágil. A confiança levou um golpe. A unidade familiar parece desgastada. E a próxima fase se sente emocionalmente carregada, especialmente para William. Ele é o rosto para quem todos olham. Mas por trás desse rosto está um homem carregando mais do que qualquer um realmente sabe. Ele parece composto. Ele aparece. Ele fala com cuidado. Mas por baixo de tudo, os sinais estão lá. Aparições canceladas, ausências prolongadas e o peso do luto que nunca é publicamente nomeado. Ele está mantendo a monarquia unida pedaço por pedaço. Mas há algo sobre a maneira como ele caminha agora. A maneira como seus olhos vagam em entrevistas, que torna difícil acreditar que ele não está silenciosamente desmoronando por dentro. E talvez seja isso que as pessoas estão sentindo. Não uma queda dramática, não um colapso público, mas um desmoronamento lento sob a superfície. Um momento quando o próximo rei está sendo moldado, não por cerimônia, mas por perda, pressão e o silêncio doloroso de tudo que mudou. Conclusão. O que vocês acham que a princesa Anne realmente disse ao rei naqueles momentos privados? E poderia isso moldar tudo que o príncipe William deve carregar daqui para frente? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Também cliquem no próximo vídeo mostrado na sua tela.